Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 8 a 11. Nisto é glorificado meu Pai, em que vós deis muito fruto, e sejais meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se observardes os meus preceitos, permanecereis no meu amor, como eu observei os preceitos de meu Pai e permaneço no seu amor. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e para que a vossa alegria seja completa. Palavra da salvação. Comentário João 15, de 8 a 11, São João Crisóstomo. Acima, o Senhor mostrou como os que armavam emboscadas aos discípulos seriam lançados às chamas e não permaneceriam no Cristo. Em seguida, para mostrar como os discípulos resistiriam a todos os ataques e dariam muito fruto disso. Nisto é glorificado meu Pai, em que vós me deis muito fruto e sejais meus discípulos, que é como se dissesse: convém à glória de meu Pai que frutifiqueis, e meu Pai não desprezará sua glória. Ora, quem faz fruto, esse é o discípulo de Cristo. Daí que acrescente: e sejais meus discípulos. Se, portanto, o Pai nos ama, confiai. Se é do Pai a glória, frutificai. Em seguida, para não deixar que os discípulos caiam na preguiça, acrescenta: permanecei no meu amor. Como se fará isto? Demonstra-o dizendo: se observardes os meus preceitos, permanecereis no meu amor. Em seguida, como a paixão se avizinhasse e tristes palavras houvessem de entrecortar-lhes a alegria, acrescenta: disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós, e para que a vossa alegria seja completa. Que é como se dissesse: mesmo que vos sobrevenha a tristeza, eu a levarei embora, para que no fim predomine o regozijo. Comentário João 15, de 8 a 11, Santo Agostinho. Quer esteja dito ilustrado, quer glorificado, clarificatus e glorificatus. Ambos os verbos traduzem a mesma palavra grega, pois doxa, em grego, é o que em latim e português se diz glória. Achei útil fazer esse reparo para que não atribuamos à nossa glória o mérito de frutificar e ser discípulos, como se a tivéssemos de nós mesmos. É de Deus esta graça. E por isso estas obras, boas obras, devem ser todas imputadas não à nossa glória, mas à dele. De quem, afinal, tiramos o fruto, senão daquele cuja misericórdia se antecipou a nós? Daí se acrescenta: como o Pai me amou, assim eu vos amei. Eis de onde vêm nossas boas obras, e de onde poderiam vir senão da fé que opera por meio do amor? De onde amaríamos se não fôssemos amados primeiro? Quanto a essas palavras, como o Pai me amou, assim eu vos amei, não indicam a igualdade de natureza entre nós e ele, como que há entre ele e o Pai, mas sim a graça, pela qual é mediador de Deus e dos homens, o homem Cristo Jesus. Com efeito, revela-se mediador quando diz: como o Pai me amou, assim eu vos amei. Pois o Pai, de certo, ama também nós, mas em Jesus. Quem duvida de que o amor precede a observância dos preceitos? Quem não ama não tem o fundamento para guardar os preceitos. O Senhor não fala aqui da origem do amor, mas da prova dele pelos efeitos, para que ninguém se engane pensando que ama a Cristo sem guardar os seus preceitos. De toda forma, a frase "permanecei no meu amor" não deixa claro de qual amor falou, se aquele pelo qual o amamos
ou aquele pelo qual ele nos ama. Mas isto se discerne pelas palavras precedentes. Depois de dizer, eu vos amei, de imediato ajunta, permanecei no meu amor, naquele amor pelo qual os amou. O que significa, pois, permanecer no meu amor, senão permanecei na minha graça? E o que quer dizer, se observardes os meus preceitos, permanecereis no meu amor, senão, por este indício sabereis que permaneceis no amor pelo qual vos amo, se observardes os meus preceitos. Não é que observemos antes os seus preceitos, para que então ele nos ame, e sim que, a menos que ele nos ame, não podemos observar seus preceitos. Esta é a graça que está ao alcance dos humildes, mas se esquiva dos soberbos. Mas o que significa a adição? Como eu observei os preceitos de meu Pai e permaneço no seu amor? Aqui, por certo, refere-se àquele amor do Pai pelo qual o Pai o ama. Mas por acaso devemos concluir que é por esta graça que o Pai ama o Filho, assim como é por uma graça que o Filho ama a nós, visto que nós somos filhos por graça, não por natureza, ao passo que o unigênito o é por natureza, não por graça? Ou será que essas palavras devem ser atribuídas ao Filho na medida em que é homem? Sim, sem dúvidas. Pois, ao dizer, como o Pai me amou, assim eu vos amei, indico a sua graça de mediador. E Cristo é mediador de Deus e dos homens, não enquanto Deus, mas enquanto homem. Logo, podemos dizer, sem medo de errar, que, embora a natureza humana não esteja ligada à natureza de Deus, está ligada à pessoa do Filho de Deus, pela graça. Graça esta maior que todas as outras e sem igual. Com efeito, a união com a forma humana não foi precedida de nenhum mérito de homem, mas, pelo contrário, é dessa união em diante que os méritos todos passaram a existir. Qual é a alegria de Cristo em nós, senão que ele se digne de se alegrar em nós? E qual é a nossa alegria, que promete completar se não ter parte com ele? De seu lado, ele já possuía a perfeita alegria no que tange a nós, conhecendo-nos de antemão e predestinando-nos. Mas essa alegria não estava em nós, porque nem existíamos para dar-lhe abrigo. Introduziu-se em nós quando ele nos chamou. E esta alegria, com razão, chamamos de nossa, porque por ela gozaremos a bem-aventurança, e ela começa na fé dos que renascem e se completa no prêmio dos que ressuscitam. Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 12 a 16. O meu preceito é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não há maior amor do que dar a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Não mais vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi a vós, e vos destineis para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Palavra da salvação. Comentário João 15, de 12 a 16, Santo Agostinho. Onde há caridade, o que pode faltar? E onde não há, o que pode prestar? Este amor, porém, é distinto daquele pelo qual os homens amam um aos outros como homens, por isso acrescentando, como eu vos amei. E para que nos amou Cristo,
senão para que possamos com Cristo reinar? Com este mesmo fim, portanto, nos amemos uns aos outros, para que assim distingamos nosso amor do daqueles que não se amam, para que Deus seja amado, porque no fundo não se amam de verdade. Já os que se amam para possuir a Deus, estes são os que verdadeiramente se amam. Como acima tivesse dito, o meu preceito é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Disto resulta como consequência o que diz o próprio João: como ele deu a vida por nós, igualmente nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Isto é o que os mártires fizeram em seu amor ardente, e por isto, na mesa de Cristo, não evocamos a memória deles como a dos outros, para rezar por eles, mas sim para seguir seus rastros. Com efeito, não fizeram outra coisa senão dar aos irmãos o mesmo testemunho que haviam recebido da mesa do Senhor. Pela mesma caridade, amamos Deus e o próximo, mas a Deus amamos por causa dele mesmo, a nós e ao próximo por causa de Deus. Sendo dois, portanto, os preceitos da caridade, dos quais depende toda a lei e os profetas, o amor de Deus e o do próximo, não sem razão, a Escritura coloca muitas vezes um pelo outro, porque quem ama Deus é consequência que cumpra os preceitos de Deus. Logo, é consequência que ame o próximo, porque este é um preceito de Deus. Daí que siga: vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Que grande mercê! Como o servo não pode ser bom a menos que cumpra os preceitos do seu senhor, Jesus quis que, pelo mesmo critério, fossem reconhecidos seus amigos. Assim, pode ser tanto servo quanto amigo quem for um bom servo. Mas como entender que o bom servo pode ser, ao mesmo tempo, servo e amigo? Esclarece isto dizendo: não mais vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Desta forma, já não seremos servos no momento em que formos servos bons. Ou por acaso um senhor não confia seus segredos ao servo bom e de comprovada lealdade? Mas, tal como há dois temores, assim há duas servidões. Há o temor que a perfeita caridade lança fora, e dentro dele a servidão que, com o temor, deve ser também lançada fora. E há outro temor que é puro e permanecerá pelos séculos dos séculos. Assim, o Senhor tinha os olhos voltados para os servos da primeira servidão quando disse: não mais vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Não se refere, por certo, ao servo do temor casto, pois a este diz: muito bem, servo bom, entra na alegria de teu senhor. E sim ao servo do temor que é lançado fora pela caridade, e deste fala assim em outra passagem. O escravo não fica para sempre na casa, mas o filho fica nela para sempre. Como, pois, nos deu poder de nos tornarmos filhos de Deus, não sejamos servos, e sim filhos, mas de tal modo que, para grande espanto, ainda sendo servos, não sejamos servos. Saibamos, porém, que é o Senhor quem opera essa transformação. Aquele servo, o que não sabe o que faz o seu senhor, não sabe disso. E quando faz algo de bom, orgulha-se como se o feito fosse seu, e não do seu senhor. E gloria-se em si, não no Senhor. Segue, chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Em que sentido havemos de entender que nosso Senhor deu a conhecer aos discípulos
tudo quanto ouvira do Pai, se justamente omitiu muitas coisas por saber que não as poderiam suportar? Pois bem, ele diz que deu a conhecer aos discípulos tudo o que sabia que daria a conhecer no tempo da plenitude, a respeito da qual diz o apóstolo: Então hei de conhecer como sou conhecido. Assim, como esperamos a imortalidade da carne e a salvação das almas, do mesmo modo devemos esperar o conhecimento de tudo quanto o unigênito ouviu do Pai. Esta é uma graça inefável. O que éramos, afinal, antes de escolher Cristo, senão iníquos e perdidos? Não tínhamos ainda crido nele quando nos escolheu, pois se tivesse escolhido quem já cria, teria escolhido quem já o escolhera. Esta passagem, por certo, mostra como são fúteis os vãos raciocínios dos que dizem que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, porque Deus sabia de antemão que seríamos bons, e não porque Ele mesmo nos haveria de tornar bons. Ora, se nos tivesse escolhido por saber de antemão que seríamos bons, teria também sabido de antemão que o haveríamos de escolher primeiro. Não há, afinal, outro modo de sermos bons, a menos que queiras chamar de bom quem não escolhe o bem. O que então escolheu nos homens se não tinham nada de bom? Não há como dizer. Fui escolhido porque cria. Se crias nele, afinal, já o tinhas escolhido. Tampouco podes dizer: antes de crer, eu já fazia o bem, e por isso fui escolhido. Que obra, afinal, pode ser boa antes da fé? O que resta, então, que digamos senão que éramos maus e fomos escolhidos para que, pela graça do nosso escolhedor, ficássemos bons? Fomos escolhidos, pois, antes mesmo da fundação do mundo, por meio daquela predestinação pela qual Deus conhece de antemão seus feitos futuros, e foram escolhidos no meio do mundo com aquele chamamento com que Deus levou a cabo o que predestinara. Com efeito, esses homens que Deus predestinara, Deus depois os chamou. E vede como nosso Senhor não escolhe homens bons, mas torna bons os que escolhe. Pois segue: Eu vos destinei para que vades e deis fruto. Este é o fruto sobre o qual dissera: Sem mim nada podeis fazer. Ele é o próprio caminho em que nos destinou para que vamos. Nosso fruto, portanto, é o amor, que por ora está ainda no desejo e não na saciedade. E o que quer que peçamos com este desejo em nome do Filho unigênito, o Pai nolo dará. Daí que siga: a fim de que tudo o que pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Ora, pedimos em nome do Salvador aquilo que entra no cálculo da salvação.